Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Tiago Serra, ele que é médico urologista da Clínica Veridium. Dr. Tiago, bem-vindo de volta, bom dia. Bom dia, Ariane Bittencourt, bom dia, Paulo Pimenta, bom dia a todos que estão nos ouvindo hoje. Muito obrigada pela participação, doutor. E hoje a gente conversa sobre um assunto bastante interessante, que são as alternativas para aqueles homens que querem voltar a ter filhos após o procedimento de vasectomia. Primeiro, é comum que isso aconteça, que homens se arrependam do procedimento da vasectomia, procuram muito o consultório de vocês com essa queixa, ou tem se tornado menos frequente, mais frequente? Ariane, 6% dos pacientes que fizeram vasectomia em algum momento da sua vida, eles desejam em algum outro momento ter novos filhos, né? Ou aqueles que não tinham filhos, começaram a ter filhos. Uma das coisas que é importante citar que com o surgimento de medicações que melhoram a ereção, homens com mais idade continuam tendo relações sexuais. Uhum. E a possibilidade de novos casamentos, inclusive com mulheres mais jovens, possibilita a fecundação com mais idade. Então, depois do surgimento dessas medicações, isso sim foi um marco que aumentou a tentativa de filhos após uma vasectomia. Doutor Tiago, para quem está nos ouvindo, o senhor pode explicar um pouquinho o que é o procedimento de vasectomia e quem pode fazer? Certo. A vasectomia é um procedimento cirúrgico seguro para quem não quer mais ter filhos, né? Até houve uma modificação na lei que rege esse procedimento, porque nem todo mundo poderia fazer a vasectomia. Antes o paciente tinha que ter ao menos 25 anos, hoje essa idade já baixou para 21 anos e o homem antigamente precisava da autorização da sua esposa, da sua cônjuge ou da pessoa com quem tinha uma relação estável e hoje não tem mais essa necessidade. Então homens acima de 21 anos têm essa possibilidade de fazer esse procedimento, que a princípio é considerado um procedimento definitivo, procedimento cirúrgico definitivo. A princípio. A princípio. Então vamos lá. Existe a possibilidade de se reverter uma vasectomia e como é que isso funciona? Sim. Na verdade, toda vasectomia pode ser reversível, tá? Mas a gente sabe que quanto menos tempo de vasectomia, maior a chance de sucesso no processo de reversão. Então, aqueles casos onde os pacientes se arrependem com menos tempo de procedimento, a taxa de sucesso costuma ser maior. Mas antigamente tinha um clichê dizendo que após 10 anos de vasectomia a gente não conseguiria reverter esse processo. Isso não se aplica hoje. A gente sabe que quanto menos tempo de vasectomia, melhor o resultado. Mas isso não impede que pacientes com mais tempo de vasectomia consigam reverter esse procedimento. Eu, por exemplo, eu reverti a vasectomia de um paciente que já tinha 23 anos de vasectomia. E foi um sucesso. E deu tudo certo. Uhum. Doutor Tiago, em quais casos não é indicada essa reversão? A gente sempre tem que lembrar que quando a gente aborda a questão de reprodução, por mais que o urologista ou andrologista cuide da parte do homem, a gente está tratando um casal. Então, lá na Clínica Veridium, a gente sempre faz questão de individualizar cada paciente, né? Eu já recebi encaminhamento de colegas urologistas, inclusive, para reverter vasectomia. E quando conversei com o casal, né, a mulher já tinha 45 anos, já tinha indicação de fazer uma terapia de reprodução assistida. Então, a gente teria outras alternativas que seriam melhor do que reverter a vasectomia. Perfeito. Vamos a elas então, antes da gente aprofundar um pouco mais no assunto. Se houver ali, ou se não houver a indicação de reversão de vasectomia, se não houver essa possibilidade em algum paciente, tem alguma outra alternativa, algum outro caminho, caso ele queira ter filhos? Sim. É possível, a gente consegue fazer uma captação, uma aspiração de espermatozoides da estrutura que produz, né? É o testículo ou da estrutura que armazena, que é o epidídimo. Após a vasectomia, o homem continua produzindo espermatozoides, só que esses espermatozoides não são ejaculados, né? Então a gente consegue extrair espermatozoides lá da região onde produz ou armazena. Esse procedimento pode ser um procedimento mais simples, que a gente chama de PESA, que é uma aspiração percutânea pela própria pele. A gente vai com a agulha bem fininha, estilo aquela agulha de insulina, para quem conhece,
e consegue fazer uma aspiração dos espermatozoides. Em alguns casos a gente tem que buscar no próprio testículo, que aí já é um procedimento mais complexo, mais delicado, e um procedimento mais invasivo, digamos assim. Muito bem, agora são 8h21. Esta é a coluna Saúde e Bem-Estar. A gente está conversando ao vivo com o Dr. Tiago Serra, ele que é médico urologista da Clínica Veridium. Doutor, 2 perguntas em uma aqui. Quais que seriam os exames, qual que é o procedimento inicial indicado para uma pessoa que porventura queira reverter essa vasectomia? O que ela tem que fazer antes ali de avaliação? E depois da reversão, é imediato, assim, se o casal, por exemplo, estiver pensando em ter filhos de imediato? Reverteu, já dá para ter filhos? Ou é preciso um tempo ainda até que se tenha a retomada das funções? Perdão, Marina, você responde. Volta a pergunta, por favor. Vamos lá. A primeira pergunta, então, é quais são os exames, ou enfim, que tipo de avaliações devem ser feitas antes de uma pessoa entrar nesse procedimento de reversão da vasectomia? Como tudo na medicina deveria ser, Ariane, a gente deve fazer uma boa história clínica e um bom exame físico. A base da medicina está nisso. A gente não consegue substituir uma boa história e um bom exame físico por milhares de exames complementares. Então é fundamental que esse casal, né, normalmente a gente trata o homem como eu já havia falado, mas a gente cuida do casal, a gente deve fazer uma boa história clínica. Então eu comentei anteriormente que eu recebi encaminhamento de um profissional de saúde para reverter a vasectomia e o casal não tinha indicação. E com uma boa história clínica, a gente consegue, na Clínica Veridium, individualizar, colocar uma coisa para cada casal. Já tive diversos casos distintos, só na história clínica a gente já consegue direcionar. Por exemplo, um casal que a esposa já tinha indicação de uma terapia de reprodução assistida, uma FIV, mas eles não queriam por aspectos religiosos. Então, nesse casal, eu nem poderia cogitar outra possibilidade que não fosse a reversão. Ao contrário, já chegaram casais lá no consultório onde o homem tinha pouquíssimo tempo de vasectomia, uma mulher super jovem, sem outras indicações de terapias complementares para a reprodução, onde havia sido indicado reprodução assistida, mas eles tinham completa indicação de reverter a vasectomia pelo alto índice de sucesso. Então, primeiramente, uma boa história e um bom exame físico são fundamentais. Muito bem. E aí depois dessa reversão, considerando que tudo corra bem no procedimento, depois de quanto tempo esse casal já pode voltar a tentar engravidar, por exemplo? É bem variável, porque a gente tem que lembrar que o trajeto aonde leva o espermatozoide estava obstruído. Aqueles espermatozoides que haviam sido produzidos nesse período, eles estavam armazenados ali. É bem comum que após o procedimento da vasectomia, da reversão de vasectomia, perdão, a qualidade espermática, a qualidade do sêmen não seja tão boa. Mas isso não impede, inclusive, de ter filhos, mas pode dificultar com que esses filhos aconteçam logo no início. Então, é muito variável, Ariane. Eu já tive homens que reverteram a vasectomia e após um mês já tinham sêmen de alta qualidade e que no segundo mês engravidaram a esposa. E eu tive homens que reverteram a vasectomia e demoraram 1 ano para engravidar a esposa. Então, como ser humano, todo mundo é individual. Então, tem individualidade de cada um. Doutor Tiago, o senhor acabou de falar sobre essa questão da qualidade do sêmen logo após a reversão da vasectomia. Eu queria saber se há algum prejuízo, alguma outra intercorrência, como ejaculação precoce ou problema de ereção, alguma coisa nesse sentido, após a reversão ou não? Isso não tem nada a ver? Não, Paulo, são vias completamente diferentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, claro, como na medicina não é matemática, eu já recebi pacientes que, por conta de procedimentos cirúrgicos que não tinham nenhuma relação com disfunção sexual, acabaram desenvolvendo ejaculação rápida, alteração na qualidade da ereção, mas que não tinham relação com o procedimento cirúrgico, mas com alterações psicossomáticas, com alteração na nossa cabeça mesmo, né? A cabeça nossa faz coisa que a gente não imagina. Muito bem. Agora 8h27. A gente conversou com o Dr. Tiago Serra, ele que é médico urologista da Clínica Veridium. Dr. Tiago, obrigada pela conversa de hoje e até a próxima.
Eu agradeço a atenção de todos vocês. A Clínica Verídium está de portas abertas para todos e oferecer o melhor atendimento para vocês o possível.